Meus caros amigos, minhas caras amigas, para variar, sempre no final do ano, o ensino superior tem uma novidade. E no ano passado o governo encaminhou a medida provisória 785, alterando o FIES. E, como de hábito, todas as entidades representantes, inclusive o SEMESP, junto ao Congresso Nacional, junto ao Executivo, junto ao MEC, propôs alterações nessa medida provisória em função de alguns problemas que nós vamos apontar que depois da conversão em lei acabou se mantendo, e isso pode criar judicialização ou até conflito entre alunos e instituição de ensino. A principal novidade em relação ao FIES foi a constituição de um comitê gestor. Esse comitê gestor ele tem prerrogativas e competências muito amplas, o que significa dizer que, por intermédio de resoluções, anualmente ele vai poder alterar uma série de condições a ser pactuada perante o FIES. Só para que vocês tenham uma ideia, a primeira atuação do comitê gestor gerou 14 resoluções, entre as quais nós vamos citar adiante é a número 3, que tem grande impacto em relação aos descontos de mensalidade. Também houve a regulamentação por intermédio da portaria número 25, que é o regramento relativamente à regulamentação do FIES. Outra grande mudança que ocorreu foi em relação ao fundo garantidor. O FIES hoje ele tem no primeiro ano como garantia 13%, entre o segundo ao quinto ano é entre 10% e 25%. Há uma nota técnica, inclusive, numa das resoluções, em que ali se demonstra como se calcula, e isso depende efetivamente como o programa vai ser feita a sua gestão, inclusive em relação à inadimplência do próprio programa. E no último ano vai ser no mínimo de 10%. Note que quando o governo colocou no mínimo 10%, ele não colocou o máximo, o que poderá ocorrer em casos, principalmente onde a gestão da inadimplência não for boa, em que o aluno efetivamente não estiver pagando como se pretende, a escola poderá chegar no limite de 100%, ou seja, isso realmente é um grande risco, né? O segundo ponto é em relação aos agentes financeiros. Permanece a condição de se pagar 2% em relação aos contratos firmados entre as instituições. Por outro lado, para os contratos novos, o risco de 1%, de 2% e 3% caiu. Como também para os contratos novos, não há mais necessidade de se dar o desconto de 5%, como nos contratos anteriores à vigência da medida provisória 785. Outra novidade trazida, e essa também foi uma das novidades que o ensino superior não concordou e tentou evitar, é que o valor não financiado por parte do aluno será feito o pagamento por boleto bancário. Exemplo, se o aluno tem 50% no valor da mensalidade escolar, o que vai acontecer em relação aos demais 50%? O aluno vai ter que necessariamente pagar o banco e o banco vai devolver isso para a instituição. Ocorre que dentro do boleto não é só o pagamento da diferença, tem ainda um seguro, um custo operacional e o valor da coparticipação do aluno. O que significa dizer que na renovação do contrato com o aluno, se ele deixou de pagar o boleto bancário, não vai ter como fazer a renovação do contrato do FIES. A única forma seria ou do aluno pagar, ou ele fazer uma confissão de dívida junto à instituição, a instituição fazer o pagamento a fim de renovar o contrato de prestação de serviços educacionais, ou seja, muda completamente a lógica do que vem acontecendo. Da mesma forma, com relação aos contratos de prestação de serviços educacionais, cuja Lei 9.870 estabelece as condições de reajuste anual da mensalidade escolar. Pelo novo FIES, o que vai acontecer é que a instituição, ao contratar com o aluno, a primeira mensalidade será fixada
de acordo com foi fixado para os demais alunos. Mas a partir do reajuste anual da instituição de ensino, das mensalidades escolares, a escola vai ter que, na contratação, projetar quanto ela vai querer de aumento para o contrato de FIES, baseado no IPCA. O que significa dizer o seguinte: vamos imaginar que uma instituição aplique um valor fixado ao longo desses anos em 100% do IPCA. Se na mensalidade para os demais alunos, ela, aplicando o que estabelece a Lei 9.870, ela chega a um valor que não está atrelado ao IPCA, ou seja, vamos imaginar que o IPCA seja 4% e a escola reajustou 6%, significa dizer que para os alunos não FIES, a mensalidade será maior para o FIES. A mesma lógica será feita ao contrário. Vamos imaginar que a instituição fixou para os alunos do FIES 200%. Significa dizer que a todo ano ele vai ter, vamos imaginar numa projeção de 4%, vai ter 8% de reajuste, e o aluno que não é do FIES e por algum motivo a instituição, pela sua planilha de custo, indicou um valor menor do que esse, vão ter diferença de valores de mensalidades na instituição. Nós que estamos sendo por há muito tempo, nós lembramos que a regra de mensalidade escolar sofreu grandes mudanças durante muito tempo, até que a Lei 9.870 de 99 pacificou esse assunto e de lá para cá praticamente esse problema não existiu mais. Razão pela qual o segmento insistiu muito que isso fosse alterado, mas não foi alterado. Então essa também é uma questão bastante complicada. O artigo 20 também da lei, ela estabelece a possibilidade da migração do programa do FIES, ou seja, o aluno antigo ele poderá migrar para o novo contrato. As resoluções do comitê gestor ainda não definiu como será feito isso, mas o artigo 20 ela fala essa migração será feita pelo estudante, o que significa dizer que o estudante também que mudar ou migrar do programa, ele vai deixar de ter a carência que hoje é de 18 meses, né? Ou seja, essa migração ela não deve ser simplesmente por vontade do estudante, mas deverá, e isso que se pretende pelo menos, que o aval também da instituição, até porque ela não é obrigada, isso é importante frisar, ela não é obrigada a aderir a esse novo programa. Ou seja, tanto o programa do FIES como o programa do ProUni, qualquer que seja a desvinculação do programa, todos os alunos matriculados permanecem com a garantia do financiamento ou da bolsa de estudos no caso do ProUni. O que significa dizer, se a instituição, porventura, não quiser aderir a esse novo programa, vai sim ter a garantia de manter todos os alunos com o financiamento até então existente. Ficando claro que no caso dos contratos antigos, a base para fixação do financiamento é a Lei 9.870. Ou seja, é um programa que traz algumas inseguranças, como se colocou aqui. De fato, o comitê gestor, ao contrário da lei anterior, que de certa forma tinham pontos mais seguros, tendo em vista que tinha previsão legal, como agora se depende muito de regulamentação e o comitê gestor é composto sem ter a presença do ensino particular, que é um dos que aproveitam desse programa e possibilita essa política pública importante, então as instituições vão ter que fazer uma avaliação efetiva se vale a pena ou não vale a pena entrar. Por outro lado, a instituição também que resolva entrar no programa, é importante registrar que ela pode colocar o limite mínimo de vagas, ela pode até oferecer alguns cursos, aqueles que efetivamente possam interessar porque a evasão é grande ou porque não consegue formar aquela turma, mas deixar os cursos que efetivamente tenham preenchimento. E também poderá até testar o programa na medida em que, se ela colocar
poucas vagas, ela também vai sentir quais são os riscos desse programa e como um primeiro ano de um programa pode demonstrar as suas falhas, isso poderá ser modificado e aperfeiçoado, inclusive para esses riscos que foram aqui apontados, eles não ocorram. Então, basicamente, as nossas recomendações e, ao mesmo tempo, nós gostaríamos que, se qualquer dúvida que tivesse, entrasse em contato com o SEMESP. E também foi feito um comunicado jurídico que está no site do SEMESP, e esse comunicado jurídico poderá ser atualizado até pelas questões que aqui nós colocamos, né? Novas resoluções vão ser publicadas, por exemplo, a questão do boleto, o valor do seguro que o aluno vai pagar ainda não está definido, então outras definições ainda virão. Com o término da adesão do contrato novo do FIES, vai haver abertura para a renovação dos contratos. E nesse sentido, nessa oportunidade, novamente nós vamos fazer a orientação. Devido ao tempo, e isso foi sempre feito no final do ano, né? Ou seja, praticamente no apagar das luzes, 14 resoluções de uma portaria foi publicada, o SEMESP resolveu fazer por intermédio desse vídeo. Mas, independente disso, a Universidade Corporativa também vai realizar um curso agora em janeiro e, sendo necessário, nós vamos fazer ou um webinar ou vamos realizar também um seminário para debater esse tema. Muito obrigado.